Boa tarde, meus amigos, povo brasileiro. Comendador Leandro Antônio Cimino. Vou aumentar o áudio aqui um pouquinho. Olá, como vocês estão? Realmente, a nossa luta patriótica continua. Nós aqui do nosso lado, fazendo a nossa parte, defendendo o nosso país. Porém, os políticos, como eu já falei 300 milhões de vezes, todo mundo acompanha, eles estão lá fazendo a parte deles, que é destruir o país. Esse é o objetivo do governo brasileiro. Essa história agora de votar em legenda, ou seja, em vez de você escolher o candidato, em vez de você votar no Tiririca, no Sérgio Reis ou no Romário, ou no Jean Willis da vida, você vai votar no partido, você vai votar no PSOL, no PDT. Então. E quando você escolhe um desses partidos políticos, que estão aí, esses 35 que estão aí, você vai fazer a vontade de um único partido, PT. Essa é a verdade. Por que eu falo que é o PT? Porque o PT e Base Aliada são os criadores do Foro de São Paulo. Lá em cima, é o único partido latino-americano que dita as regras de como destruir o país, como fazer o povo sofrer, como deixar todo mundo na miséria. Esse é o objetivo do Foro de São Paulo. O partido eleito para mandar no Brasil é o PT. E quando você observa que o Partido dos Trabalhadores, nos últimos 15 anos, elegeu 150 mil cargos públicos, 150 mil cargos em estatais. Quando você percebe que esse partido roubou as 140 estatais existentes, a Petrobras, a Eletrobras e tantas outras que vocês nem sabem, desviando dinheiro para tudo quanto é lado, construindo porto em Cuba, hidrelétrica na Nicarágua, metrô em Caracas, obras para todo lado no mundo, até universidade na África para ditador africano fizeram com dinheiro do povo. O que eles querem agora? Iludir, mentir e enganar com essa história de voto em legenda. A partir do momento que você disser, eu não voto no PT, mas eu vou votar no PMDB, você está votando no PT. A partir do momento que você disser, não, eu não voto no PMDB nem no PT, eu voto no PSDB, que os caras são bonitinhos lá, você está votando no PT. Aí você disser, não, eu sou mais radical, eu sou PSOL, você está votando no PT. Rede, Solidariedade, PV, PP, PPS, PQP, todos esses partidos só tem um partido. A pirâmide leva ao PT, que se liga ao Foro de São Paulo. Para isso, vocês têm que se informar sobre o Foro de São Paulo. O que é isso, como eles se formaram e o que eles estão fazendo. As leis que estão sendo aplicadas no Brasil são as mesmas na Venezuela. Olhando a Venezuela, vocês vão perceber que o país caminha para a Venezuela. Para aquela fome, para aquele desemprego, para aquela desgraça total. Isso os nossos militares do alto comando sabem. Tanto sabem que nos acordos da Unasul está a assinatura dos comandantes militares. Vocês, militares patriotas, que deveriam estar fazendo a sua parte, que é defender a pátria contra inimigos internos e externos, vocês deveriam ler esses acordos aí, se vocês concordam ou não. Eu discordo, que se eu fosse hoje um coronel ou qualquer coisa parecida, eu já tinha dado voz de prisão para esses militares dessa pátria. Mas a nossa luta patriótica, povo, ela continua. Por que ela tem que continuar? Como foi proposto pelo general Mourão. É uma intervenção civil militar. Mas o que é essa intervenção civil? É nós, o povo, agirmos a favor do povo contra o governo. Olhando para a política, se nós, o povo, nessa intervenção civil, não olharmos o que os políticos estão fazendo, não vai ter como ter uma intervenção militar. É o que nós falamos da Polícia Federal. A Polícia Federal é um braço armado do Exército, é um braço armado das Forças Armadas. Por isso que nós temos que proteger as operações Lava Jato, defender a Polícia Federal, porque o que o governo está querendo fazer é acabar com a Polícia Federal, como com a Polícia Militar e as nossas polícias todas, para unificá-las na Força de Segurança Nacional, que é o Exército Vermelho, o Exército Comunista. Eu tenho outros vídeos aí, não só meus de um monte de gente, mostrando o que é essa Força de Segurança Nacional. E esses coitados desses homens e mulheres que estão indo para essa Força de Segurança Nacional, eles não têm nem noção do que em muito pouco tempo eles vão fazer com o povo. Eles vão ter que matar o povo, vão ter que passar com um tanque em cima do povo por ordem do PT. Muito bem. Um amigo aqui me fez uma pergunta, porque nós estamos aqui na nossa Revolução Brasileira, proposta pelo Matheus Faria Carneiro, um abraço, procurador. E realmente, gente, uma das formas de uma intervenção civil é não reeleger ninguém. Então, um amigo aqui, José Carlos Toniolo, ele me fez a seguinte pergunta: Leandro, como faço para não reeleger ninguém? Você tem alguma fórmula mágica? Muito bem, Zé Carlos,
e demais pessoas. Não existe fórmula mágica. Existe para nós, né? Nós, o povo. Como é que nós vamos não reeleger ninguém? Simplesmente você tem que observar quais são os candidatos que estão lá há 30 anos. O Temer está há 30 anos, o Aécio está há 30 anos, o Bolsonaro está há 30 anos. Compreenderam, gente? Toda essa gente estão há 30 anos. Então, este é o ponto. É não reeleger nenhum deles que estão lá. Claro que nós sabemos que nós temos uma meia dúzia, incluindo Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Francisquini, Onyx Lorenzoni e tal, que nós percebemos alguns deles que estão ali defendendo o povo. Mas é como a gente fala, vocês conhecem aquela historinha? Tava pegando fogo na floresta. Eu acho que eu já contei isso. Tava pegando fogo na floresta e tal. Aí os animais todos correndo, aí um passarinho desse tamanho ia lá, pegava uma gotinha de água, ia lá, jogava no meio do fogo, se chamuscava todo, voltava, pegava a gotinha d'água, voltava, jogava no meio do fogo. Os animais chegaram: o que você está fazendo? Você é maluco? Você acha que você sozinho vai conseguir apagar o fogo? O passarinho respondeu: eu sozinho eu sei que eu não vou conseguir apagar esse incêndio na floresta, mas eu estou fazendo a minha parte. Entenderam, povo? Faça a sua parte. Eu sei que eu, Leandro, como todos nós que estamos defendendo o país, sozinhos, nós não vamos conseguir. Nós precisamos do povo. Eu me considero aqui um patriota nacionalista e desde que eu entendi tudo que vem acontecendo com o país, o que eu faço é orientar a forma como tem que ser feita. A forma definitiva é invadir o Congresso Nacional, está certo, botar todo mundo para fora e ficar lá. Mas isso ninguém vai fazer. Aposto que vocês fariam o seguinte: vocês imaginam se o presidente decretasse, acabou o carnaval. Não tem mais carnaval, baixa um decreto, o Congresso aprova, não tem mais carnaval no país. O que aconteceria no dia seguinte? 20 milhões de pessoas iam pegar o cara, todo mundo, iam pegar todos, botar no meio da praça lá Esplanada, tacar fogo, não é isso? Porque acabaram com o carnaval. Agora, aumentar imposto pode, acabar com o seu emprego pode, não é verdade? Destruir o país pode, roubar pode, deixar entrar qualquer um aqui pode, né? Então, não tem uma incoerência aí? Por isso nós temos que orientar as pessoas para o que está acontecendo, mudar, inverter esse marxismo que foi feito. Inverter essa situação, essa lavagem cerebral. Se nós não fizermos isso, ninguém vai fazer. Por isso nós temos a proposta de uma língua só, que a partir de agora todos nós que somos pela intervenção, somos pelo bem do país, tenhamos uma língua só. Primeira linguagem nossa é não deixar ser manipulado por nenhum movimento político. Nós temos que ser apolíticos. É isso que o intervencionista é, apolítico. Não contra a democracia, não contra, porque nós precisamos dos políticos, né? Não contra aqueles políticos que estão defendendo o povo. Ser apolítico não significa ser contra tudo. Nós temos que orientar para que eles façam a parte deles e nos beneficiem em vez de beneficiar a si próprios. Uma das formas que nos prejudica muito é o tal do foro privilegiado. Quando se fala em foro privilegiado, significa que o cara lá é o bambambam, o Deus Pai Todo-Poderoso, ninguém bota a mão enquanto ele for político. O dia que ele deixar de ser político, pum! Todos aqueles crimes dele vêm à tona e ele pode ser preso. Lembra do Eduardo Cunha? Da história do Eduardo Cunha, que o PT dizia: mas todo mundo quer pegar o fulano, quer pegar o Beltrano, mas ninguém prende o Eduardo Cunha. Bastou o cara ser caçado, perdeu os direitos políticos, pronto, foi para a cadeia. É assim que a coisa funciona. Que nós aqui não queremos que todos do PT vão presos, nós queremos que todos os criminosos sejam presos. Não existe um único, sabe, não é um único problema. O problema são todos os que estão destruindo o país, porque todos fazem parte dessa mesma base aliada. Quando a gente fala em não reeleger ninguém, respondendo ao Zé Carlos e aos outros, a forma é o seguinte: nós sabemos que as urnas eletrônicas são fraudáveis. Você vota na Maria, você clica lá, Titi, Maria, o voto vai para o José. Mas vocês precisam compreender como funcionam as urnas eletrônicas. Não tem como fraudar desculpe, só me corrigir. São 5.000 municípios. Não tem como fraudar todas as urnas. Mais ou menos são 150 mil urnas, se eu não me engano, é uma conta. Não tem como fraudar tudo. Tá ok? A fraude ela vem para cargos como governador, ou presidente, tal, que é possível uma grande manipulação por parte do Tribunal Superior Eleitoral. Isso é possível, está provado que é possível, está provado que essas urnas são fraudáveis. A prova que nós não podemos confiar nas urnas estão aí nas eleições. Mas a única forma que nós temos é essa. O que nós temos que fazer é ir contra as urnas eletrônicas,
mandar petições para o governo, dizer não quero votar com urnas eletrônicas, exigir quero votar no papel. Isso é o povo, é a intervenção civil, é o que nós temos que fazer. É um exemplo, né? Uma forma de agir. Para isso, o Brasil todo tem que estar falando a mesma língua. Para isso, nós criamos o FIIBRA. Eu sou o presidente do FIIBRA hoje. E nós temos o projeto de civismo e patriotismo, onde todas essas coisas que eu estou falando aqui serão empregadas para que todos nós brasileiros possamos falar a mesma língua daqui para frente. Nós que queremos a intervenção das Forças Armadas, que sabemos que é a única solução, mas precisa orientar essas pessoas. Não basta ir para a rua gritar intervenção, intervenção, sabendo que o povo, a maioria do povo brasileiro, eles veem os militares à volta da ditadura. Já falamos sobre isso. E ninguém quer volta de ditadura. Primeiro que nunca teve, né? Ninguém quer uma volta de ditadura. Então, como foi feita a lavagem cerebral, tem que explicar para eles qual é o problema. O problema do país é esse. A, B, C, D, E. Esse é o problema. Aí qual é a solução? A solução é a intervenção militar. Se nós começarmos intervenção militar, ninguém dá atenção. Principalmente a mídia. Compreendeu? Então, manifestações de rua, nós temos que ir lá. Manifestações contra o governo, contra a corrupção, contra a roubalheira, Lula na cadeia, defender o Sérgio Moro, tem que ir nessa onda, compreendeu? Do que o povo está acostumado. E a resposta lá na rua, no caso, é intervenção. É isso. Compreendeu como funciona? Só orientando. Mas vamos lá. As nossas urnas eletrônicas são fraudáveis, tá ok? Mas a prova está, nas últimas eleições para prefeito e vereadores, que não são todas elas fraudáveis. É só vocês verificarem. Ninguém elegeu o PT. O PT se acabou sozinho. A única prefeitura que conseguiu eleger um prefeito do PT foi Osasco. E mesmo assim, como petista, né, o cara saiu da cadeia para receber lá o cargo dele. Né? A prova está aí. Compreendeu? Que não dá para fraudar todas as eleições. Tá certo? Então, nas próximas eleições, nós que somos de direita, Deus, pátria, família, que defendemos o país, nós temos que votar. Porque aqueles que dizem votem branco, votem nulo, cara, tá fazendo de serviço para a população. Porque o sistema eleitoral brasileiro, com urna eletrônica ou não, ele funciona num voto mais um. Se o deputado votar nele e a mulher dele votar nele, pronto, ele se elegeu, 2 votos, o cara já tá lá. Não adianta eu não votar. Não adianta eu rasgar o título de eleitor. O título de eleitor é uma coisa interessante. O título de eleitor é o único documento que você não precisa para votar, não é verdade? Você vai com o RG, vai com qualquer outro carteira de motorista, você vota, mas não precisa. Agora, se você não tiver o título de eleitor, você não tira passaporte. Se você não tiver o título de eleitor, você não faz a declaração de imposto de renda. Se você não tiver o título de eleitor, você não se elege, não faz concurso público. Tem sentido essas coisas? Tá? Essas são outras coisas que nós precisamos mudar, né, nesse país. Estou gripado, perdão, essa mudança de clima. Muito bem, votar é importante, muito importante, porque a esquerda vota de qualquer forma. Então nós temos que votar. Não reeleger ninguém está no ponto do seguinte, você olhar qual é o candidato que está lá há 30 anos e não fez nada pelo país. Não vai votar de novo no Tiririca. Compreendeu? Não vai votar de novo num Jean Willis. Não vai votar de novo num Bolsonaro. Entenda o que eu quero dizer. Você pode votar nessas pessoas. Se essas pessoas não demonstraram realmente interesse em defender o país. Isso é não reeleger ninguém. Olhe o candidato, olhe as atitudes dele, o que ele fez pelo povo, quais foram os projetos de lei. Se nós, o povo, não começarmos a olhar para a política, amigo, foi isso que aconteceu com todos nós. Nós não olhamos para a política. E não olhar para a política fez com que a esquerda tomasse o poder. Isso o general Torres de Mello me disse uma vez, e eu sempre guardo isso, porque eu perguntei, general, onde foi que os militares erraram? O general Torres de Mello me respondeu, Leandro, o erro foi no povo, o amor à pátria. O povo não tem amor à pátria. Então, não foram os militares que erraram, eles fizeram a parte deles, faltou o povo ter amor à pátria. Porque se o povo tivesse amor à pátria, iria entender lá em 85 o que aconteceu em 64. Iria entender que os militares nos salvaram das mãos desses que estão aí no país e não iriam ser iludidos e enganados pelas diretas já. Não iriam permitir tudo isso. Os militares eles sempre são pela manutenção da democracia, da verdadeira democracia. Eles defendem a pátria. Essa é a função deles, defender os nossos direitos constitucionais.
Acontece que os militares que estão hoje no poder não são os mesmos de 64. Os de hoje são do PT. O alto comando é do PT. Eu afirmo isso com todas as letras, pelas atitudes deles. As atitudes que o alto comando de nossas Forças Armadas tem é para defender o governo, para defender a implantação da Pátria Grande. Não estão contra isso. Observem, estudem, se informem, saibam o que é a Ursal, saibam o que é os acordos da Unasul, leia o caderno de tese do PT. Nós temos o FIBRA, agora dia 29 e 30 de abril, nós vamos para a nossa segunda convenção de civismo e patriotismo. Nessa nossa segunda convenção de civismo e patriotismo, 29 e 30 de abril em São Paulo, mandem um e-mail, fibra, eu vou deixar aqui, fibrabrasil@gmail.com. Obrigado pela sua atenção, um beijo no coração de cada um de vocês, até a próxima.